Muitas mulheres, quando começam a tomar anticoncepcional, relatam que percebem piora da enxaqueca. E realmente pode existir essa relação mesmo do hormônio do anticoncepcional com a piora da dor de cabeça. Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o porquê que isso acontece. Pessoal, meu nome é Priscila Papacídero, eu sou médica neurologista, sou especialista em dor, me interesso muito pelo estudo das dores de cabeça e vou contar um pouquinho mais para vocês sobre essa relação dos hormônios com a dor de cabeça nas mulheres. A primeira coisa que vocês precisam entender é que existe já uma forte correlação da enxaqueca com o período menstrual nas mulheres. Mais de 50% das mulheres que têm enxaqueca referem que quando chega no período menstrual existe uma piora das crises de enxaqueca. Tanto existem mulheres que só têm dor de cabeça nesse período, são os casos um pouco mais raros, que a gente chama de migrânia menstrual pura ou enxaqueca menstrual pura, quanto existem aquelas mulheres, que são a maioria, na verdade, que têm enxaqueca durante todo o mês e que quando chegam no período menstrual pioram ainda mais, que é a migrânia relacionada com a menstruação. Essa relação existe por conta do hormônio estrogênio. O ciclo menstrual da mulher é marcado por dois hormônios que ficam se alternando, o estrogênio e a progesterona. E o grande vilão, no caso da enxaqueca, é o estrogênio. A gente sabe que quando os níveis dele se alteram bruscamente, como acontece, por exemplo, no período pré-menstrual e próximo da ovulação, existe um aumento, das crises de enxaqueca por conta dessa oscilação brusca. Para as mulheres que tomam pílula anticoncepcional, essa oscilação pode ser mais brusca ainda. Isso eu tô falando no caso daquelas pílulas tradicionais, que são as pílulas anticoncepcionais orais combinadas. Por que combinadas? Porque elas possuem dois hormônios, o estrogênio e a progesterona sintéticos. Essas pílulas tradicionais são aquelas que as mulheres tomam 21 ou 24 dias e tem uma pausa na cartela, depois retomam o uso. Então, elas têm dois hormônios e quando dá a pausa na cartela, aquele nível que vinha estável de estrogênio cai bruscamente e isso é um deflagrador de crise de enxaqueca. Mas também existem aquelas mulheres que não percebem essa piora brusca da dor de cabeça na hora da pausa, mas simplesmente associam o fato de terem começado a usar anticoncepcional com a piora da enxaqueca que elas têm durante todo o mês, não necessariamente do período menstrual. E isso acontece porque também há uma relação de piora de dor de cabeça com a oferta exógena, externa, de hormônio estrogênio. Então, a gente pode fazer as duas relações, ou a dor de cabeça pela presença de um hormônio sintético, pela oferta de estrogênio sintético, ou dor de cabeça pela queda abrupta do nível de estrogênio durante a pausa da cartela. Mesmo os anticoncepcionais mais modernos, mais recentes, em que o nível de estrogênio vem diminuindo aí ao longo dos últimos anos, eles também podem deflagrar crises de enxaqueca. Outros tipos de método anticoncepcional que não sejam pílula, como por exemplo o adesivo transdérmico ou o anel vaginal, também contém estrogênio, então esses métodos também podem ocasionar uma piora da crise de enxaqueca. Existem aquelas pílulas e alguns outros métodos anticoncepcionais que só contêm progesterona sintética. Esses são os mais indicados para quem tem enxaqueca, principalmente se for enxaqueca com aura, eu já vou explicar por quê. Os anticoncepcionais que só contêm progesterona, no caso das pílulas, geralmente são pílulas de uso contínuo, ou seja, você não dá pausa, a mulher entra em amenorreia, que quer dizer que ela vai parando de menstruar com o uso desse tipo de método anticoncepcional, e vários estudos já mostraram que estar em amenorreia melhora as crises de enxaqueca. Existem também as injeções trimestrais, que só contém progesterona, o implante subdérmico, que também é a base de progesterona, e o Dilmirena, que é um método anticoncepcional que também contém progesterona. Para as mulheres que têm enxaqueca com aura,
existe um agravante. Alguns estudos vêm mostrando que existe uma relação entre a presença de aura e o aumento do risco dessas mulheres de terem AVC. Como o estrogênio também está associado a um fator de risco cerebrovascular, a gente acaba pedindo para essas mulheres evitarem pílulas combinadas que contenham estrogênio ou qualquer outro método anticoncepcional que contenha estrogênio. Principalmente se essas mulheres tiverem mais do que 35 anos de idade, se forem tabagistas, se forem obesas, hipertensas ou diabéticas. Todos esses fatores de risco aumentam ainda mais a chance dessas mulheres terem AVC. Alguns médicos ginecologistas acabam propondo para suas pacientes que emendem as cartelas de anticoncepcional combinado. Isso pode dar certo ou não. As mulheres que percebem a piora da enxaqueca simplesmente pelo fato de começar a tomar um hormônio sintético não vão se beneficiar com essa técnica. Então, talvez essa não seja a melhor estratégia. Existem também alguns esquemas medicamentosos que o neurologista pode prescrever de uso de medicações preventivas apenas no período que antecede a menstruação. Isso é válido para as mulheres que tomam anticoncepcional e que fazem pausa. Isso também é válido para mulheres, por exemplo, que não tomam anticoncepcional, mas que tenham um ciclo menstrual regular e que percebam essa piora no período pré-menstrual. A gente pode utilizar algumas medicações de uma forma preventiva apenas ali naqueles dias que antecedem a menstruação. Então, resumidamente, como uma orientação geral fica: se você tem enxaqueca sem aura, você até pode tentar o uso de anticoncepcional combinado, e se você perceber piora da dor de cabeça quando iniciar o uso desse anticoncepcional, a orientação é suspender ou trocar por um método que só tenha progestágeno. Se você tem enxaquecas com aura, você de cara já tem contraindicação para usar anticoncepcional combinado. E aí precisa conversar com o seu médico e ver uma outra opção, ou de progestágeno isolado ou algum método não hormonal para anticoncepção. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui suas perguntas, vou tentar responder todas. Esse é um tema que gera dúvidas em muitas pacientes, a gente sempre vai tentar esclarecer todos os pontos duvidosos.